Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30, está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 10 da noite na nossa rádio pública. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, na nossa página e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais. Hoje nós vamos discutir se está havendo perseguições políticas no judiciário. Uma decisão recente do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, causou polêmica entre juízes, promotores, defensores públicos, advogados e professores de direito de universidades espalhadas por todo o país. O CNJ aprovou a abertura de pedido de investigação sobre a conduta de 4 juízes que participaram ano passado de manifestações de entidades civis contra o impeachment de Dilma Rousseff, na praia de Copacabana, no Rio. Os magistrados André Nicoliti, Cristiana Cordeiro, Rubens Casara e Simone Nassif, que ficaram conhecidos como os 4 de Copacabana, estão sendo acusados por atividade político-partidária, uma conduta vedada pela Lei Orgânica da Magistratura. O curioso é que, no mesmo período, outros juízes se manifestaram nas redes sociais e participaram de manifestações a favor do impeachment sem sofrer nenhuma sanção. O manifesto assinado por centenas de juristas, professores e intelectuais já está circulando nas redes sociais, denunciando a carga político-partidária dessa investigação contra os 4 de Copacabana. Mas esta não é a única conduta disciplinar polêmica no judiciário brasileiro. Em Pernambuco, o juiz Hugo Cavalcante Melo Filho está enfrentando um processo administrativo disciplinar por ter dado um despacho adiando as audiências da 12ª Vara do Trabalho de Recife em função da convocação de greve geral contra as reformas trabalhista e previdenciária. E tem mais um exemplo perto da gente. Em Alagoas, o juiz Marcelo Tadeu Lemos de Oliveira também responde a processo administrativo junto à Corregedoria Geral de Justiça do Estado por descumprimento dos deveres funcionais. Ele é investigado por ter se ausentado da 12ª Vara Criminal para participar de um aulão popular em maio e do Tribunal Popular, julgamento da Lava Jato, em agosto. Os 2 eventos foram realizados em Curitiba por juristas e professores para discutir os procedimentos jurídicos adotados pela Operação Lava Jato. Aliás, desde o início da Operação Lava Jato, o que mais a gente tem visto na mídia empresarial é juiz, procurador da República e até ministro do Supremo Tribunal Federal se posicionando politicamente, e isso sem sofrer qualquer constrangimento. Por isso, Fora da Curva de hoje pergunta: existe perseguição no judiciário brasileiro? Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos o juiz Marcelo Tadeu, que vai falar com a gente por telefone. E aqui no estúdio nós estamos com Alexandre da Maia, professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, meus caros ouvintes e caras ouvintes do Fora da Curva. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Prazer dado para a gente também receber você. Também com a gente Flávia Santiago Lima, professora de Direito da Universidade de Pernambuco e da Universidade Católica de Pernambuco. Seja bem-vinda de novo, Flávia. Obrigada, Maria Eduarda. Bom dia a todos que nos ouvem, bom dia a todos que nos assistem também pelas mídias sociais. Então, nós vamos começar falando com o juiz Marcelo Tadeu, que fala com a gente pelo celular de Maceió. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Bom dia, Eduarda, bom dia, Alexandre da Maia, bom dia, Flávia, bom dia, ouvintes da rádio. Prazer enorme estar nesse momento com vocês. Então, está havendo de fato perseguição no judiciário? Sem dúvida, né? Isso não precisa fazer muito esforço para concluirmos por essa linha, né? Infelizmente, ou felizmente, viu? Sempre no caos surge coisas boas. Esse momento do Brasil, na minha opinião, foi importante. Até esse processo, desde os quais eu sou uma das vítimas, no final termina sendo altamente positivo. Por quê? Porque, na verdade, esse momento político brasileiro fez não revelar, fez apenas confirmar qual é o perfil do judiciário brasileiro, entendeu, Eduarda? Sim. E o perfil nunca foi de esquerda, nunca foi dentro de um projeto de esquerda, dentro de um projeto onde se resgate as classes mais humildes, onde se estabeleça um equilíbrio. Por quê? Porque a composição do judiciário brasileiro, ele é elitista, até pelo seu próprio recrutamento, onde praticamente, quase que linearmente, identificamos uma classe social que alça os cargos
e as instituições, que povoam as instituições brasileiras, sabe? É o que eu penso. Pois é, E mas a partir daí... Será que nesse contexto de polarização política, isso não está descambando para formas de intimidação mais explícitas e mais agressivas por parte dos setores conservadores dentro do judiciário? Sem dúvida, Eduardo. Olha só, nós assistimos vários magistrados, até juízes que deram decisões com repercussão envolvendo as pessoas que estavam no centro das atenções políticas brasileiras, né? Deram decisões, participaram do movimento, manifestaram suas intenções nas redes sociais, com fotografias, opiniões. Vários magistrados estão, todos esses magistrados não foram chamados a um processo para identificar qual foi a sua conduta, sabe? Isso é muito claro, e diferentemente, quando nós vamos nos confrontar ou ficar em oposição ao impeachment, a todo esse processo perverso que foi, infelizmente, avalizado pelo Judiciário brasileiro, enfim, chegamos onde chegamos, com um processo extremamente arbitrários, né? Com todo respeito, eu sempre digo, o corregedor local... Pois não. Qual a sua corregedor local... Em relação ao processo, desculpe, eu estou lhe atropelando, mas eu gostaria de saber qual a sua expectativa em relação a esse processo que está sendo movido contra o senhor. Olha, eu estou aguardando, na verdade, porque foi um processo instaurado, uma ficância para apurar todos esses fatos, e, na verdade, são 2 episódios. A minha ida a uma aula popular, que eu participei em Curitiba, a praça pública, e também, posteriormente, ao Tribunal Popular, que nós julgamos a Lava Jato, ou seja, os procedimentos todos utilizados na Lava Jato foram identificados e foram apreciados sobre a ótica jurídica e com posições, naturalmente, no final. Muito interessante os 2 eventos, nos quais a discussão, claro, política, jurídica, que se comunicam, né? São coisas que se comunicam, estão interligadas, sempre estiveram, né? Apenas havia um pudor, digamos, de tratar essa questão. E, como disse, no caos sempre surge uma coisa boa. Uma coisa importante é a sociedade percebe como há um entrelaçamento da política e do direito, né? Entende? E a minha expectativa é que isso seja arquivado, claro, porque a atividade política partidária, como? Eu não tenho filiação partidária, eu não fui fazer palanque, eu não participei de comício, eu não fui defender a pessoa do candidato ou um dos responsáveis submetidos à Operação Lava Jato, não fui fazer defesa, nada disso, vamos discutir. Na verdade, viu, Eduarda, eu fui a Curitiba no primeiro momento apenas participar de uma palestra interessante sobre neutralidade judicial, e lá eu disse claramente que o colega juiz Moro deu uma contribuição fantástica nesse processo todo da Lava Jato. Mostrar para o Brasil o mito da neutralidade judicial. É isso mesmo, doutor. Realmente são tempos muito difíceis esses que nós estamos vivendo. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Muito, sinceramente, olha, é uma angústia terrível, eu sou muito franco. Precisa ter muita cabeça, muita dignidade, muita galhardia, muita altivez para se manter firme nos seus valores, nos seus princípios, naquilo que você acredita sendo juiz no Brasil. Pois é, e mesmo sem ser juiz, a gente também está precisando muito disso tudo. Imagina, claro, não tenho dúvidas disso, né? Mas estamos aqui de cabeça erguida, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Sim. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Igualmente. Então, Alexandre, você quer comentar? Eu acho muito interessante a colocação, porque realmente nos põe diante de desafios desse momento, né? Desafios muito difíceis de enfrentar. Primeiro deles, que a gente imaginava que, em geral, a gente não ia viver esse tipo de situação num contexto de uma democracia aparentemente estruturada, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender, sobretudo com os historiadores, que o mar da história é muito mais agitado do que a gente pode imaginar, né? Uma democracia é sempre uma construção, nunca é algo que está estável e direcionada para o bem e para o progresso. Ainda mais no Brasil, né? Eu diria em qualquer lugar, né? Falar de bem e de progresso sempre pode ocultar outros tantos interesses, né? E no caso específico da magistratura, eu concordo com a opinião de que
de fato, quem ocupa os espaços estratégicos, até mais bem remunerados e com estrutura de poder mais sólida, é uma classe social que vem de um setor muito específico que não representa totalmente a diversidade de formação e de identidade mesmo plural de um país tão imenso e continental como o Brasil, né? É como se uma fatia da classe média tomasse conta, pelo discurso da meritocracia, de certos espaços normalmente mais bem remunerados dentro da estrutura do poder público brasileiro, especificamente no judiciário. E aí os reflexos disso terminam acontecendo, ou seja, aqueles valores que na verdade são valores que dizem respeito a uma determinada maneira de entender a tensão da sociedade, ou seja, uma forma a partir do olhar de quem vem de uma estrutura de privilégios, de uma estrutura de um país, bem dizer, escravocrata, né, que ainda tenta se livrar das amarras da escravidão. Isso termina reverberando na atividade pública da magistratura sob o manto do discurso da pretensa objetividade que no fundo não existe plenamente, né? Se ela pode ou não pode existir aí já é outra discussão. Mas então, a gente pode travar Flávia, um debate sobre isso aqui. Como é que você entra nesse debate, nessa discussão? Nossa, o debate é muito rico, em verdade. Como pesquisadora, eu confesso que é apaixonante, ao mesmo tempo angustiante, porque todos os dias surgem coisas novas e novas nuances do mesmo problema. Duas questões que surgiram da fala do doutor Marcelo, acho que acredito que elas possam ser destacadas. Inicialmente, essa questão da relação entre judiciário e política. Ela é cada vez mais clara, cada vez mais evidente. Como todo órgão, como toda fatia, parcela do poder, o poder judiciário sempre desempenhou um papel político. Isso é um fato. Eu sempre recordo, na função da magistratura, naquele papel que a magistratura sempre exerceu, sobretudo juízes estaduais em comarcas de interior, né? A presença do Estado ela era corporificada na figura do prefeito, na figura do magistrado, eventualmente do membro do Ministério Público. Ou seja, essa inserção, na verdade, na micro, né, na política local, ela sempre foi evidente, faz parte da própria estrutura, né, da formação do Poder Judiciário. Mas, recentemente, nós temos a inserção do Poder Judiciário como ator político relevante nas grandes questões nacionais. E aí todas as tensões internas ao Poder Judiciário, como as relações e as tensões do Poder Judiciário com outros titulares de poder, elas também se mostram muito evidentes. Lembrando que nós temos 18 mil juízes no Brasil, hoje. Existe uma carência de mais ou menos 4 mil, né? 4 mil magistrados. Existem 22 mil cargos e uma média de 18 mil juízes. Então, nós temos um corpo razoavelmente, claro, é um corpo homogêneo pela forma de recrutamento, que é o concurso público, é uma forma burocrática, mas que, em torno de suas diversas competências, esses grupos, eles se organizam internamente. Sobretudo no que se refere à ascensão a tribunais e, claro, né, aos chamados tribunais superiores. Então, são formados grupos dentro do Poder Judiciário também. É um grupo homogêneo, culturalmente e economicamente vem de alguns estratos, ou sobretudo vem de alguns estratos. Nós temos hoje mais de 80% dos magistrados brasileiros se afirmam brancos, 10 ou 12% se afirmam pardos, então a nossa diversidade não está espelhada no Poder Judiciário, mas dentro dessa homogeneidade há também diferenças e formação de grupos. E nesses processos políticos, essas questões todas elas vêm à tona. Acho que esse é um tópico, né, importante do estudo do judiciário e da compreensão do judiciário enquanto instituição. Sim, é porque normalmente certas instituições se revestem de uma espécie de autoridade fundada numa pretensão de ser exercida por indivíduos que são desencarnados, né? São indivíduos que pairam acima, que pretensamente pairam acima das disputas de interesses dentro da sociedade. Então, acho que um primeiro ponto muito importante é a gente entender que, como uma instância política e cultural, o judiciário também é objeto de disputa, né? Existem essas disputas. Qual a força dos setores progressistas dentro do judiciário, Alexandre? Eu concordo com Flávia nesse ponto que ela destacou muito bem, que é mostrar que, a despeito de o judiciário ser, sobretudo, formado a partir, sobretudo, de um extrato social muito bem definido, dentro desse âmbito a gente vê múltiplas visões de mundo. Não dá pra gente também nivelar e dizer que todos os magistrados, pelo fato de terem vindo da classe média, têm a mesma forma de pensar ou a mesma forma de atuar.
Tanto é que a gente viu aqui elementos, em geral, fora da curva. Pois é, como você, por exemplo, né? Nesse debate todo. Ou seja, a gente tem, dentro do meio jurídico, que em geral é um meio totalmente ainda focado nas classes médias, essa diversidade de opiniões, essa diversidade que ela fica mais evidente nesses momentos de ruptura democrática, institucional, como que a gente vive hoje, né? Depois que a caixa de Pandora foi aberta, fica muito difícil a gente conseguir controlar a fuga desses males todos, né? E aí, quando isso fica muito escancarado, essas visões diferentes, elas aparecem com muita força, né? E aparecem de tal maneira que, às vezes, isso termina reverberando na própria atuação institucional, tanto de um lado quanto do outro. Quando você vê a atuação, por exemplo, do CNJ em relação aos 4 de Copacabana, a gente vê nitidamente aí 2 pesos e 2 medidas na maneira de lidar com a própria liberdade de expressão que é garantida constitucionalmente a todo cidadão, né? Uma coisa é você lidar com a liberdade de expressão, outra é você ser filiado a um partido político, a promover uma atividade político-partidária, né? São coisas muito diferentes. E falar de liberdade de expressão, é preciso insistir nesse momento, né, no óbvio, não se coaduna com a possibilidade de discutir a partir de elementos de ódio que vêm sendo propagados cada vez mais nesse país, infelizmente, né? Ou seja, as pessoas usam também o manto da liberdade de expressão para propagar discurso de ódio de um lado, e dentro do CNJ, que em tese era um órgão que deveria funcionar como mecanismo de controle de todos e não apenas dos que pensam de forma divergente da sua cúpula que está no poder, isso termina criando essa assimetria, digamos assim, na estruturação dos problemas. E como é que então, como seria possível controlar essa ação imparcial de 2 pesos e 2 medidas, Flávio? Olha, nós temos algumas questões muito claras em relação ao Poder Judiciário que se mostram numa situação como essa. Inicialmente, o fato de que não se sabe muito bem essas fronteiras entre o que é jurídico e o que é político. O que é política e o que é atividade partidária, elas são muito tênues. Nós não temos, infelizmente, um direcionamento muito claro de como lidar com essas questões. E o processo político atual, ele parece que ele exibe, né? Ele acentua a potencialidade, claro, né? As consequências desse tipo de debate. Então, essa não é uma questão pacífica. O que é liberdade de expressão, o que é manifestação política e o que é política partidária. Esse é um primeiro tópico. O segundo tópico, quando se fala de poder judiciário no Brasil hoje, em todas as instâncias, primeira instância, até os tribunais superiores, eu falo especificamente do Supremo Tribunal Federal, que é meu objeto de estudo, uma palavra-chave para entender, muitas vezes, o judiciário é a questão da seletividade e especificidade. Nós não temos uma homogeneidade de entendimentos no Poder Judiciário sobre uma série de temas. E essa diversidade, ela se espelha também no órgão de corregedoria, no órgão de correição, que é o CNJ. Então, primeiro temos que esclarecer o que entendemos como esse tipo de atividade, essa vedação que existe para o magistrado de envolvimento partidário, o que é político, o que é partido, é um primeiro tópico. Segundo, como é que nós teremos uma instituição cujos entendimentos tenham uma certa homogeneidade, que eles tenham também um certo direcionamento, porque esse tópico é relevante não apenas para os magistrados e nas suas relações com os órgãos de correição, mas é importante também para os demais envolvidos no processo político, porque nós precisamos de segurança, e para a população em geral. Ou seja, o que já era uma característica, né, do Poder Judiciário enquanto instituição, se mostra hoje clara, pode ser clara, em relação aos seus próprios membros. Pois é, muito complicado, né? Para trazer entrevistas com visão crítica sobre o que está acontecendo no país, o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje as perseguições políticas no judiciário. No estudo com a gente estão Alexandre da Maia, professor de Direito da UFPE, e Flávia Santiago Lima, professora de Direito da UPE e da Unicap. E antes de retomar a conversa com os nossos convidados, eu queria pedir a você que está nos ouvindo que mande uma mensagem pelas nossas redes sociais dizendo onde e como você tem acompanhado o Fora da Curva. Nós queremos ter a oportunidade de agradecer a sua audiência. Alexandre, o que é que acontece, então, se uma instância de controle como o CNJ tem uma atuação tão enviesada? A gente fica muito temeroso, porque a gente olha de fora o judiciário
É muito impressionante a força mistificadora que o judiciário tem dentro da cultura e da sociedade, né? Então a gente olha para o judiciário às vezes como a última trincheira de defesa das liberdades democráticas. Então um processo como esse que o Brasil está vivendo, e uma atuação enviesada como essa do CNJ é muito alarmante, não? E de certo modo a academia jurídica brasileira tem sua responsabilidade nisso, né? No início dos anos 2000 discutia-se muito, por exemplo, no nosso caso, a partir de uma ideia chamada neoconstitucionalismo, uma ideia de uma prevalência, de uma preponderância de princípios jurídicos sobre regras específicas, como se os princípios pudessem, digamos assim, abrir horizontes. E esses horizontes de percepção plural dos princípios daria ao juiz o poder de, usando esse espaço de conveniência e oportunidade, decidir da maneira que, como as pessoas imaginavam, né, mais tivesse uma conexão com as questões sociais, etc. Só que esqueceram de dizer que na medida em que se abre dessa forma, sem o fechamento das regras, o que é que acontece? Você termina abrindo uma caixa em que você usa essa vagueza e ambiguidade do direito para transformar o judiciário num superpoder e para dar a ele a capacidade de terminar impondo uma determinada visão de mundo a partir de uma descrição pretensamente neutra e objetiva sobre o que aquilo quer dizer na hora de o judiciário decidir. Isso pode gerar um problema sério, um problema tanto de legitimidade democrática, que o judiciário, no caso brasileiro, não tem, né? Nossos magistrados não são eleitos, não são escolhidos pelo povo, né? Muito ao contrário, em geral o discurso é meritocrático ou tem um componente político, já que para chegar ao Supremo você precisa de apoio político, tanto do presidente da República quanto do Legislativo, né? Então, no momento em que você chega e que usa a ferramenta principiológica, digamos assim, como um arsenal jurídico para enfrentar problemas, isso termina gerando, como gerou no Brasil, uma própria desestruturação da nossa democracia, diminuindo o espaço do parlamento, sobretudo porque a gente, na hora de votar, fica muito centrado na figura do executivo, né? Quem é o candidato a presidente, quem é o candidato a prefeito, quem é o candidato a governador, e se esquece muitas vezes do papel do legislador. E aí o legislador, como a gente vê, ele é totalmente cooptado, na verdade todo o sistema eleitoral é cooptado pela dinâmica econômica, seja ela lícita ou ilícita. Ou seja o grupo empresarial X, seja o grupo empresarial Y, seja o tráfico internacional de drogas, seja as milícias, etc. E aí, claro, na medida em que eles entram a partir desses critérios no legislativo, esses interesses é que são levados em conta. E aí jogam as esperanças para o judiciário, mas na verdade o judiciário usa muitas vezes essa abertura para fazer o que quer com o direito. E na hora que se faz o que quer com o direito, a gente perde o controle dessa diferença que a própria Flávia colocou entre direito e política, e isso gera, em última análise, aquilo que a gente está vivendo, uma total degradação do direito e da própria democracia brasileira. E aí, Flávia, diante disso, o que é que a gente pode fazer? De um ponto de vista institucional, tem remédio para isso? Sim. Acredito que tem, assim. Eu sou esperançosa, acredito que todos nós aqui, senão não estaríamos debatendo, não é verdade? Estaríamos chorando ali num canto, muitas vezes essa vontade. O que é importante no que se refere à questão do controle? Muitas vezes se fala que o Poder Judiciário ele se fortaleceu por uma certa omissão dos demais poderes. Mas muitas vezes o Poder Judiciário ele é provocado pelos titulares dos demais poderes. Poder Legislativo constantemente, eu tenho alguns trabalhos sobre o tema, o Poder Legislativo frequentemente, os membros do Poder Legislativo, quando não se resolvem nas suas agendas, eles encaminham demandas para o Poder Judiciário. Isso também acontece, o Poder Judiciário também é utilizado como uma variável no que se refere às políticas públicas do Poder Executivo. Ou seja, até que ponto isso é simplesmente o Judiciário ocupar um espaço ou há uma delegação nesse espaço? Esse é um primeiro tópico. Isso no plano das instituições. Quando nós falamos no âmbito da micropolítica, né, ou da política, né, dos setores da sociedade civil e todos, enfim, setores da sociedade civil, grupos econômicos, como nós já tivemos oportunidade de discutir em outros momentos, há um encaminhamento de demandas. Claro que esse encaminhamento de demandas ele foi vendido como algo que seria interessante para, eu chamo de discurso da emancipação constitucional.
Nós esperávamos do Poder Judiciário, abrimos um repertório discursivo para o Poder Judiciário e imaginávamos que eles optariam por que haveria prevalência de um determinado direcionamento. Ou seja, o direito da maioria. Exatamente. No caso do Brasil, nós nem podemos falar de minoria, né? Também das minorias também. Também, certamente, de minorias, mas de grupos, vamos chamar de grupos vulneráveis, grupos desfavorecidos. No caso brasileiro, a grande maioria da população. Então, imaginávamos essa opção. Isso não aconteceu. Outro tópico, como controlar um poder. Primeira questão que o grande poder ele é controlado pelo grande poder. Então, no âmbito das instituições, as demais instituições de Estado compete a elas também resguardar o seu espaço de atuação, não apenas delegar. Isso é um tópico. Segundo é como nós podemos construir instituições que sejam aptas que passem por controles internos importantes, mas que também cheguem a um controle social. Esse debate não é recente. O debate sobre o controle do Poder Judiciário, ele foi muito forte no início dos anos 2000, na oportunidade da discussão da reforma do Poder Judiciário, quando foi criado o próprio Conselho Nacional de Justiça. Então não é uma novidade esse debate. É certamente que num momento de crise institucional, redesenhar instituições não seria um debate da agenda atual, ou o mais urgente. Mas a médio prazo ou a longo prazo, o redesenho das instituições ele vai ter que acontecer. E nesse redesenho, o próprio Poder Judiciário vai ter que ser repensado. Em relação ao Conselho Nacional de Justiça e essa seletividade, eu só queria lembrar um tópico. O Conselho Nacional de Justiça, esses procedimentos e tudo mais, eu não tenho, por exemplo, eu não sei se outros pesquisadores já se depararam com essa questão. Eu não tenho uma radiografia, nós não conseguimos ainda trabalhar com esses dados, que mostrem efetivamente essa seletividade. Ou seja, perseguição de determinados grupos. Claro, cientificamente é importante que nós tenhamos essa análise. Quais são os procedimentos de suspeição, procedimentos disciplinares já instaurados, e sob que grupos ou sob que alegações esses procedimentos são instaurados e qual o resultado deles. Isso é muito importante. Isso seria muito importante para nós podemos confirmar ou desconfirmar. Muitas vezes, quando se trata de Poder Judiciário, muitas das impressões que nós compartilhamos, elas não são confirmadas pelos dados, pelas estatísticas. Claro que não é transformar o direito em números, né? Mas muitas vezes os números nos mostram. Mas será que não importantes. teria uma outra questão aí também? Porque no meu ponto de vista, não é apenas uma questão do desdobramento da maior parte dos casos. Como é que a maior parte dos casos terminaram? Como é que se concluiu? O que é que se concluiu a respeito? Mas é também dos casos mais relevantes. Né? Existem casos e casos. Então, se você pega, por exemplo, em relação ao impeachment, ou o golpe parlamentar jurídico, midiático, como foi nomeado, né, para a gente nomear as 3 instituições mais envolvidas na produção desse processo histórico, vocês têm conhecimento de algum caso de juiz que o CNJ tenha processado ou investigado porque manifestou posição favorável à saída de Dilma Rousseff? Não que eu saiba. Não conheço também. Não conheço. Esse é um viés importante, desculpa até interromper você, Eduarda. É uma questão importante também. Há um fator também do processo que, mais do que o resultado, todo o processo ele envolve custos econômicos. Gasta-se muito na defesa, isso deve acontecer também com esses magistrados. Há um custo social, um custo institucional também. E esse custo ele deve ser levado em consideração. A partir do momento que você tem contra si instaurado uma sindicância, isso repercute sobre a sua atividade e tem um efeito também, né, pedagógico, sobre os demais, pedagógico com muitas aspas, né, sobre demais magistrados. E outros também, outros titulares de poder. Isso é interessante também de outras instituições jurídico-políticas. Então, nesse caso, a gente pode dizer que essas ações podem ser entendidas como uma forma de censura? Eu não sei se propriamente é uma forma de censura, eu acho essa palavra muito forte, mas uma tentativa de bloquear talvez a liberdade de expressão de certos grupos de magistrados, porque na medida em que uns são processados pelo CNJ e outros de opinião diametralmente oposta não, isso dá um indicativo, uma fumaça de que não há aquela objetividade tão sonhada. Claro, a gente precisa discutir cientificamente, isso é uma hipótese, digamos assim, de pesquisa, né? Uma hipótese de que talvez essas manifestações e a opinião desses magistrados tão divergentes dentro da sua atuação social
e a falta de reflexos da mesma proporção dentro do CNJ, isso pode nos mostrar que como hipótese de pesquisa, que exista realmente uma forma distinta de tratar o mesmo tema em relação às visões de mundo plurais que estão em jogo aí. Então você precisa fazer essa pesquisa urgentemente, né, Flávia? Eu não trabalho CNJ, é importante lembrar. Que pena. Eu não trabalho, mas outros pesquisadores já se debruçaram sobre a questão. Eu sei que nós estamos com um tempo bem próximo já do final, mas uma questão relevante nesse tópico é o seguinte: o fato de que nós não temos uma compreensão precisa do que é esse envolvimento. Primeiro, do que é imparcialidade para o Poder Judiciário, e esse é um elemento relevantíssimo do Judiciário enquanto instituição. Essa é a linguagem do Judiciário. A formação dele depende dessa noção de imparcialidade, ela é relevante. Não da neutralidade, mas sobretudo da imparcialidade. Qual a diferença? Explica pra gente. A neutralidade, na verdade, tem a ver com posicionamento. Todos nós temos uma espécie de liberdade. Eu diria que ela é mais voltada à liberdade de pensamento. Todos nós, ninguém é neutro, né, por assim dizer. Já a imparcialidade, ela envolve, no caso do magistrado, uma equidistância entre as partes. Ou seja, ele seria um pouco distante e isso lhe garantiria um arsenal para poder julgar interesses contrapostos. Nós vemos sempre o processo como uma tríade, né, como um triângulo, e os magistrados estariam num vértice desse triângulo e equidistante das partes. A noção de imparcialidade num processo se refere a isso. E claro, todo o aparato de imparcialidade que mostra essa imparcialidade. Por isso que nós temos uma visão geralmente do juiz neutro, um juiz distinto, um pouco afastado dos conflitos e tudo mais. Hoje nós temos que repensar essa noção de imparcialidade. Mas também nós não temos uma compreensão muito precisa do que esperamos em termos de imparcialidade e, repito, né, aquele primeira impressão. O que é política e o que é a vedação, no caso do envolvimento político partidário. Esse é um momento de enfrentar essa questão. Pois é, no âmbito científico, quando essa questão da neutralidade caiu em descrédito, a solução para validar o conhecimento científico passa pela vigilância dos pares, né? Então é muito importante esses mecanismos de controle de uns sobre outros e de transparência também dessas relações em relação aos interesses, às proximidades, né? Isso é muito importante. Agora a gente vê essa equidistância, né? Se a gente fosse pensar, porque no final do programa não dá tempo a gente começar esse debate agora, mas na mesma hora me veio na cabeça Sérgio Moro, né? Como Gilmar Mendes, Aécio Neves. Pois é. Isso por exemplo, né? É muito complicado. Acho que tem uma hipótese de pesquisa bastante confiável aí para seguir, Flávio. Pelo menos tem muita fumaça para a gente poder dar conta. Saber onde é que está esse fogo, né? Ou para onde ele vai. Antes de encerrar, a gente vai chamar a Júlia Mello, da nossa equipe de produção. Júlia? Hoje à noite tem um debate de lançamento de um livro que tem tudo a ver com o que acabamos de discutir no Fora da Curva. O título é Imagens da Imparcialidade, entre o discurso constitucional e a prática judicial. O lançamento do livro acontece, a partir das 7 da noite, no auditório Tobias de Barreto, da Faculdade de Direito do Recife. A publicação é o resultado da tese de doutorado do Procurador Federal Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho. E ele gravou um vídeo para a gente sobre a seletividade no judiciário brasileiro, que você encontra lá na nossa página do Facebook. E ainda agradecendo alguns ouvintes que responderam para a gente. Angela Marques, que acompanha a gente de Olinda. A Andressa Lira, que falou que coloca o rádio ligado na sala para todo mundo refletir de Candeias. Obrigada, André. E a Amanda, que ouve a gente lá de Santo Amaro, bem aqui pertinho. Bom, obrigada, Júlia. Eu vou encerrar por aqui. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira discutindo o tema: a cidade é das pessoas ou dos carros? Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini com a colaboração de Dani Marreira, Júlia Mello e Guilherme Falcão, que também ficaram nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Essa foi a edição do dia 16 de novembro de 2017, que vai ser retransmitida pela nossa rádio pública às 10 horas da noite. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente continua divulgando por lá muita informação que você não encontra por aí. Até a próxima. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária.
Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.